minha mão uma carta, a parte de uma carta da igreja de um pastor que eu conheço, escreveu a ele, depois que ela saiu do movimento, esse movimento que eu mencionei, após ela ter começado a estudar a palavra de Deus. Eu quero ler brevemente esta carta, para que você perceba, porque isso aqui é um resumo do que está acontecendo em todo lugar com pessoas que estão debaixo deste falso ensino não bíblico. Abro aspas, perdão. Você sabe, pastor, esta é a carta dela, o seu pastor, que vivíamos toda a nossa vida neste movimento. E uma coisa que domina este movimento é que Satanás é soberano. Se você ficar doente, se você está mal, foi o diabo. Se seu filho fica doente, foi o diabo. O diabo faz sua criança ficar doente. Se seu filho morre, foi Satanás. Se de alguma forma você não está bem, Satanás teve a vitória. Se seu cônjuge, seu marido ou sua esposa tem câncer, é o diabo que fez isso. Se você sofreu um acidente, foi o diabo que fez isso. Nós vivíamos debaixo deste ensino. Se você perdeu o teu emprego, o diabo fez isso. Se as coisas não vão do jeito que você quer no seu trabalho, alguém na sua família, ou você acabou perdendo o emprego, houve um divórcio, o diabo fez tudo isso. Você tem que lidar com o diabo. E para isso você tem que aprender essas fórmulas, passar por certas cerimônias, porque você tem que prender o diabo, amarrá-lo com certas declarações verbais, formas verbais ou ritos, ou ele realmente irá controlar tudo em tua vida. O diabo domina tudo, e ele é assistido por essa força massiva de demônios que também tem de ser tratada, lidada, e você tem que fazer tudo o que puder para tentar vencer esses poderes espirituais. E eles são invisíveis, e eles são rápidos, eles são poderosos, e eles são realmente impossível para você lidar ao longo termo ou permanentemente. Por isso é uma luta constante, incessante com o diabo. Nós vivíamos todos os nossos dias pensando que tudo que deu errado no universo inteiro foi basicamente por causa do diabo. O diabo é realmente soberano em tudo. E até mesmo Deus, juntamente conosco, está realmente lutando como loucos para vencer o diabo. Eu vivia com palpitações no coração, ataques de pânico, ansiedade, pesadelos, acordar no meio da noite com medo de que o diabo poderia estar fazendo algo contra meu filho enquanto ele estivesse deitado em sua cama. Eu vivia nesse terror constante, pensando no que Satanás estava fazendo, que quando o cara errado era eleito para presidente, Satanás colocou ele ali. Tudo sob o controle de Satanás. Satanás é realmente o soberano de tudo e é muito difícil tomar o controle dele. Mesmo Deus está lá em cima torcendo as mãos, tentando obter o controle dessa situação. Eu vivi com aquele medo e terror, pois levava a minha igreja a sério. E ela disse, eu saí desse meio e comecei a estudar a Bíblia. E uma coisa me chocou. Eu descobri que o fato é que é Deus que está no controle de tudo. Quando você fica doente, ou quando alguém tem câncer, ou quando algo dá errado no mundo, ou quando você perde o seu emprego, nada está fora da tolerância de Deus, isso não está fora dos seus propósitos. De fato, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos seus filhos, mesmo coisas que parecem contrárias ao nosso interesse. Isso foi absolutamente um terremoto para mim descobrir isso na Bíblia. Foi uma descoberta doutrinária na Bíblia que fez uma mudança total para nós. A doutrina do senhorio do Senhor Jesus, da soberania de Deus. E a diferença que causou em nossa vida foi tão poderosa que mudou totalmente nossa forma de pensar sobre a vida. Fecho parênteses aqui. É sobre o poder de Cristo, sobre Satanás e o seu reino. O que ensina a palavra de Deus sobre possessões demoníacas hoje? Bem, a palavra de Deus ensina que Satanás, nenhum demônio ou muitos demônios podem ocupar o corpo de uma pessoa contra a vontade dela. Esse é um ensino claro, cristalino no Novo Testamento. Na opinião de muitos líderes neopentecostais, sobretudo, há um vasto número de pessoas possuídas por um demônio, e isso, dizem eles, tanto pessoas não salvas, como pessoas salvas podem ser possuídas. Esse é o ensino clássico do neopentecostalismo. São pessoas que estão andando por aí, em nosso meio, em todo lugar, em casa, no escritório, dizem eles, que estão severamente ou levemente possuídas por um demônio, mesmo que elas não saibam. Isso é o que eles ensinam. E assim, essas pessoas, elas precisam ser levadas a uma reunião de exorcismo evangélico, a uma reunião de descarrego, de libertação. Você ouve muito esses títulos, não é?
E em certos grupos neopentecostais e pentecostais, não todos, mas na maioria, há uma ideia de que Satanás e os seus demônios estão por trás de tudo de errado que acontece com uma pessoa ao longo de sua semana e vida. E você vê muito disso na internet e na televisão, nos programas neopentecostais e católicos, muitas vezes, no movimento carismático católico, no rádio. Você está depressivo, você está lá embaixo, as coisas estão dando errado no casamento, no trabalho, a saúde não está bem. É o maligno. É um demônio pessoal em tua vida. Venha para o culto de libertação, venha para a nossa sessão de descarrego, venham para a bênção forte que será realizada pelo profeta, apóstolo, bispo, a oração de poder. Essa é a ideia. Por trás dessas declarações, desses convites, desses programas evangélicos, está esta teologia, falsa teologia, claro, esta ideia de que o demônio está atormentando a pessoa e ele deve ser expulso. Será que isso é algo presente no Brasil? Ele pode possuir e invadir mesmo pessoas salvas. Esse ensino se espalha por aí. É ensinado que há demônios em partes do corpo humano, causando enfermidade nas pessoas. Se você tem um problema de fígado, pode ser um demônio alojado ali, ele precisa ser tirado. Se você está andando perto de uma piscina, de um rio, e sente uma compulsão, um desejo de se jogar e se afundar, é um espírito de afogamento. Se você tem uma unha encravada, demônio da unha encravada. Eu já ouvi isso. Obesidade, anorexia, sono demasiado, cansaço demasiado, não consegue dormir. É um diabo, isto é, um demônio. Coisas bizarras. Mas é o que você ouve hoje no meio neopentecostal e companhia. Querido amigo, isso é nada mais do que o desdobramento lógico e consequência de uma teologia criada na imaginação humana. Mas nós não podemos subestimar, não, é a tragédia que este ensino tem causado a vidas. Como pastor, eu tenho encontrado muitas pessoas em estado deplorável, em estado psiquiátrico deplorável, em estado mental deplorável, por conta deste ensino. Agora, deixe-me declarar o ensino da palavra de Deus. O ensino claro da palavra de Deus é que com a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o poder de Satanás para ocupar livremente pessoas contra a vontade delas foi tirado. A palavra de Deus nos diz que subindo ao alto, Cristo em sua ressurreição levou o cativo, o cativeiro, levou o cativo, o cativador. Ele é um homem valente que despojou e amarrou este inimigo. Não me entenda errado, querido amigo. Satanás é como um leão, ele está preso a uma corrente, mas essa corrente tem uma extensão, ele continua a causar mal, ele é destruidor, entre no rádio de influência dele, onde esta corrente chega. Agora, uma pessoa não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade, como acontecia na antiguidade, no Antigo Testamento. Nós vemos uma manifestação gigantesca de possessões demoníacas, como quando o Senhor chega aqui neste mundo, não é? Ele expulsa milhares de demônios, centenas de milhares. Será que eles apareceram só ali? Não, eles já estavam lá há séculos. Era uma sociedade, era um mundo que vivia na sombra da morte, na escuridão, sob o domínio de Satanás. Mas com a morte de Cristo, com a sua vitória sobre Satanás, tendo esmagado a cabeça da serpente, o poder do diabo foi limitado tremendamente. A única maneira de uma pessoa hoje ser possessa é quando ocorre uma forma séria de convite, de submissão consciente às interferências demoníacas. Quando uma pessoa passa a buscar por passes, espíritos familiares, simpatias X ou Y, ou entra diretamente no ocultismo, o que ela está fazendo é se abrir para essa influência satânica. Feitiçaria, satanismo, ou um tipo de idolatria grossa, ou mesmo um estilo de vida entregue, na verdade, à busca pelo mal, pela violência, pelas trevas, esse tipo de coisa deixa pessoas vulneráveis à invasão demoníaca. Mas uma pessoa não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade. Que as várias passagens do Novo Testamento sobre tudo no Apocalipse, é claro, listam as atividades de Satanás, do período que vai da vinda de Cristo até a sua segunda, última vinda no final. E nós lemos ali que o objetivo, a ação, o propósito de Satanás é tentar as pessoas ao pecado. É produzir falsas doutrinas. E quantas falsas doutrinas e ensinos têm surgido ao longo desses 2000 anos? É infiltrar-se na igreja, é perseguir e afligir o povo de Deus, e é espalhar filosofias cristãs, anticristãs em toda parte. Sabe qual é a ironia aqui? É que enquanto líderes cristãos, entre aspas, estão tentando expulsar os demônios do corpo de uma pessoa, o demônio imaginário do fígado de uma pessoa ou de alguém,
os verdadeiros demônios estão tendo todo o sucesso de infectar aquela igreja com o mundanismo, com a cobiça, com falso ensino, com falso evangelho, com materialismo, com sensualidade. Ali estão milhares de pessoas diante de um teatro de alguém, um homem ou mulher, tentando expulsar o demônio de uma outra pessoa. E aquele demônio é expulso, e todo um show, um teatro, na verdade aquilo é exorcismo, e não expulsão de demônios, é realizado. E as pessoas jubilam, e glória a Deus, o demônio foi amarrado e foi dominado, quando elas não sabem que elas estão no bolso de Satanás, e ali dentro o evangelho não é pregado muitas vezes. E a busca por bens, a cobiça e mamon é adorado. Eles imaginam que Satanás está amarrado, quando ele na verdade apenas deu o braço a torcer, para manter sobre a ignorância espiritual milhões de pessoas. É absolutamente impossível que um demônio possa possuir e controlar uma pessoa já salva. Essa é uma das maiores perversidades pagãs do movimento que nós vemos em toda parte hoje, porque na conversão nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E assim, porque maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo, na conversão, do que aquele que está no mundo, Satanás. Então ele não pode possuir um crente, nem influenciá-lo por dentro. O que ele faz é colocar suas tentações diante dos olhos de pessoas salvas. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, que temos nós contigo. Bem, como sempre os demônios sabem quem é Jesus. Como sempre Satanás sabe quem é o Salvador. E a presença do Senhor ali forçou aqueles seres, aqueles demônios, a confessarem a Cristo Jesus e declararem em sua divindade: Jesus, Filho de Deus. Que temos nós contigo. O que há entre nós, demônios, e tu, Filho do Deus Altíssimo? Nós somos trevas, tu és luz, que temos nós contigo. Vieste nos atormentar antes do dia de juízo. Os anjos caídos, demônios são anjos caídos. Eles sabem, eles estão conscientes, mesmo agora, que um dia logo chegará, quando eles serão condenados. E este dia é o dia do retorno do Senhor Jesus. Eles parecem surpresos que Cristo tenha vindo a este mundo antes do dia de julgamento. Que temos nós contigo como Salvador nada, mas como juiz tudo. Há uma lição aqui para nós. Os demônios conhecem e reconhecem a divindade de Jesus. Satanás e seus demônios não estão ainda em seu lugar de condenação, mas eles serão lançados para ali. Este é o significado desta pergunta do versículo 29, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo. Marcos e Lucas dizem, vieste aqui para nos lançar no abismo, e abismo não é o lago da Galileia, abismo é o inferno. Eles sabiam muito bem que um tempo chegaria